Boa tarde, povo de Deus! É uma alegria estar com vocês mais uma vez, mais um sábado na casa do nosso Deus. E nós estamos em uma série esse mês falando um pouquinho sobre liderança digital. No sábado retrasado a gente já iniciou um pouquinho acerca desse tema, conceituando aí um pouquinho sobre liderança, falando sobre ministério com jovens, e a gente vai continuar hoje com algumas dicas muito práticas de como estabelecer um ministério com jovens, de como trabalhar com a juventude, mas também como exercer um ministério digital, no mundo digital também, atrelado com a nossa presença física. Então, na prática, como é que a gente pode fazer isso? Algumas dicas muito específicas. Quer trabalhar com a juventude? Primeiro, comece espiritualizando. Torne as ações espirituais. Convoque um grupo de oração. Interceda por cada ação que será realizada. Tenha uma equipe de linha de frente. Reúna-se como um grupo de oração, jejum coletivo. Promova ações que acrescentem espiritualmente o seu grupo de jovens. Outra coisa, discipule intencionalmente. Quando a gente fala sobre discipulado, nós estamos falando acerca de compartilhamento, de relacionamento, de troca, de experiências. Então, não dá para a gente fazer um discipulado eficaz com um grupo muito grande de pessoas. Então, para a gente discipular de forma intencional, de forma direta, nós precisamos de um grupo pequeno, de um grupo reduzido. Isso também é realizado através de conversas individuais e de mentoria. No livro Maranata, na página 25, a gente pode ler o seguinte acerca de como as novas gerações devem ser tratadas. A casa de Deus, ela precisa ser um lar para as novas gerações. Com isso a gente entende que um lar é um lugar de acolhimento, o lar é um lugar de amor, de aprendizagem, mas o lar também é um local de disciplina. O lar também é o local de crescimento. Por isso, a igreja precisa ser esse lugar para as novas gerações, principalmente para a juventude. Tem um grupo de jovens, está trabalhando com eles, lidera um grupo de jovens, compartilha a visão, faça-os entender aonde é que a gente quer chegar, qual é o caminho que nós vamos traçar. Faça-os entender que a missão, ela é maior do que um evento. Um evento nunca pode ser superior à missão, que o propósito é maior do que uma atividade que é realizada de maneira esporádica, que acontece uma vez e acabou. Não, a visão a ser compartilhada é que a nossa prioridade, nossa primazia como grupo é cumprir a missão, é fazermos o nosso propósito. Delegue as decisões reais. A gente está falando muito sobre protagonismo, é uma palavra que está aí na crista da onda. E a gente fala, temos que dar o protagonismo para as novas gerações. Precisamos deixar os jovens ser os protagonistas da igreja. O que isso significa? Em outras palavras, isso tem a ver também com decisões reais. Com eles exercendo as atribuições, exercendo os ministérios, é deixar que eles decidam, desde os detalhes mais simples, que eles façam parte do processo. O tema, são eles que escolhem. A estratégia, eles que escolhem. A relevância, eles que escolhem. Faz parte do que será delegado para essas gerações. Crie espaços seguros. Trabalha com novas gerações, precisa-se de locais seguros, onde eles entendem que as suas dúvidas serão acolhidas, onde eles entendem que ali é um espaço para eles estarem, onde eles não serão julgados. Precisa ser um espaço sem julgamento, onde se entende que a saúde mental importa, um local de escuta, um local de tirar as dúvidas, um local de confianças, não com barreiras, mas com pontes. Foque nos relacionamentos. A gente foca muito nos eventos, a gente foca muito nas atividades que precisam serem realizadas, mas em muitos momentos a gente se esquece das pessoas. Focamos tanto nas atividades que nos esquecemos dos relacionamentos. Os eventos vão passar, mas as conexões, elas vão permanecer. Os programas vão passar,
mas as amizades irão perdoar. Então, lidere um grupo de novas gerações, de jovens, de adolescentes, foque principalmente nos relacionamentos, isso vai fazer diferença. Promova uma missão local. O que é isso? Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo. Algo que é local é algo que eu faço localmente, ali na minha esfera, mas que tem um impacto global. Por exemplo, nós pregamos o Evangelho, não é isso? Geralmente a gente prega o Evangelho onde? Me ajuda aí. Geralmente a gente prega o Evangelho onde? Na nossa esfera, não é isso? A gente geralmente prega na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, correto? Mas nós pregamos aqui na nossa geografia. Mas isso contribui com a pregação do Evangelho para o mundo, sim ou não? Sim. Ou seja, é uma coisa local. Eu faço aqui, mas tem um impacto global. Imagina você que cuida aí de um adolescente, de um juvenil, e você começa a investir nesse adolescente, nesse juvenil. E todos os seus recursos, o seu tempo, tudo que você tem acerca de experiência, de informação, você investe naquele juvenil, naquele adolescente. E aí você diz, tá, mas eu estou aqui apenas fazendo o papel do ministério dos adolescentes da igreja. Só que aquele adolescente futuramente se torna um pastor e ele sai e vai servir como missionário em outro local. O esforço que você desempenhou aqui na igreja vai ter um impacto global, sim ou não? Sim. Você fez aqui, mas o impacto é muito maior. Então, invista nisso. Descubra e desenvolva os dons. No seu grupo, com toda certeza, vão ter jovens com os mais diversos dons. Então, descubra quem gosta de pregar, quem tem facilidade em cantar. Tem gente que tem facilidade em acolher, em chegar perto. Tem gente que tem como dom fazer oração. Tem gente que tem como dom aliviar as dores das outras pessoas. Tem como dom fazer projetos sociais, aliviar a fome. Enfim, identifique esses dons e coloque cada jovem, cada adolescente para trabalhar de acordo com os seus dons. Desenvolva esses dons. E uma das coisas que a gente pode fazer são o rodízio das funções, para que eles descubram os dons, descubram o que eles gostam, as áreas em que são bons. Isso vai fazer a diferença, certo? E celebre pequenas conquistas. A gente, infelizmente, nós temos o péssimo costume de achar que um batismo é pouca coisa. A gente olha e a gente quer ter 20 batismos de vez. Fazemos um evangelismo e a ideia é batizar 30 pessoas no evangelismo. Mas cada pessoa batizada é menos uma pessoa que estava no pecado, nas trevas, e mais uma pessoa que veio para o reino da luz. É mais um pecador que se arrependeu e foi lavado no sangue de Jesus. Cada batismo é importante e precisa ser celebrado. Cada visita que chega nessa igreja é importante, é festa, precisamos celebrar. Cada PG que nasce é importante, é festa, é multiplicação. A gente precisa começar a celebrar aquelas coisas que nós achamos ser pequenas. Então, você trabalha com novas gerações, trabalha com juventude, lidera essa galera. Gente, promovam a inclusão real. E aqui a gente está falando sobre acolhimento do divergente. E nós temos diversas formas de tratar com o divergente. Várias classificações de divergente. Na semana passada, por exemplo, à tarde, nós estávamos aqui com um programa todo especial do MAP. E a gente fala bastante acerca dos neurodivergentes. Como juventude, como igreja, precisamos também estar acolhendo esse público. Se você trabalha com novas gerações, lembre do seguinte: as novas gerações não suportam comportamento excludente, mas sempre um comportamento inclusivo. Isso vai fazer diferença. Valorize quem é diferente. Nem todos são iguais, mas todos podem ser agregados. O mais importante é gerar pertencimento, é fortalecer relacionamentos, porque o pertencimento, ele precede até mesmo a crença. Quer um exemplo disso? Quantos aqui são membros de pequenos grupos?
Deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. Quem aqui no seu pequeno grupo tem alguém que não é adventista do sétimo dia? Tem? Você já parou e perguntou o seguinte: por que uma pessoa que não é adventista do sétimo dia participa de um pequeno grupo? Por quê? Muito do que se é dito no pequeno grupo, a pessoa não crê. Mas por que ela participa? Porque o PG é o local que ela entende como um lugar em que ela pode pertencer, que ela faz parte. E se a gente lidera um grupo de novas gerações, a gente precisa entender que as novas gerações buscam lugares para pertencer. Formule uma identidade clara. Está com um grupo, está liderando um grupo, algumas coisas precisam ficar muito claras. Primeira coisa, quem é que nós somos? Essa pergunta parece ser a mais fácil de todas, mas talvez a mais complexa. Como grupo, quem é que nós somos? O que é que nos define? O que é que nos faz diferentes? Qual é a nossa identidade? Segundo, por que a gente existe? Porque precisa-se ter uma razão para a existência. Quem é que nós somos? Por que nós existimos? E qual que é o nosso propósito? Se a gente responde essas três perguntas, ali o processo de identidade ele já está sendo formulado. E é importante trabalhar com isso. Trabalha com novas gerações, trabalhe temas relevantes. Eu passei o dia palestrando na convenção de discipulado hoje. E eu fiz uma pergunta lá que eu gostaria de fazer para vocês. Gente, o que leva a gente trabalhar com um grupo de novas gerações, de jovens, de adolescentes, e às vezes a gente tratar temas que não têm a ver com a realidade deles? Qual é o sentido de trabalhar um tema que ele não vive, que ele não experimenta? Tem tanta coisa ao redor dele: ansiedade, sexualidade, questão de propósito, as dúvidas com a carreira, questões de justiça social, e a gente pega um tema que às vezes não tem nada a ver com a realidade deles, que eles não têm curiosidade, que eles não vão aplicar no dia a dia, que eles acham irrelevantes, e a gente diz: não, vamos falar sobre isso. A gente tem muita coisa para a gente explorar. Então trabalha com esse público, começa a trabalhar temas de fato relevantes para eles. Parou de passar aqui o passador? Me ajude, por favor. Pronto. Mas a gente está falando sobre essa questão da liderança figital. Vamos entender esse conceito. O figital é a junção de dois conceitos: a presença física mais o digital. Ou seja, é alguém que ele utiliza a presença, mas ele também utiliza o digital para estar discipulando. Como é que a gente faz isso na vida real? Como é que a gente utiliza o digital unificado com o presencial para de alguma forma estar discipulando, para avançar com a mensagem? Primeira coisa, tenha presença digital intencional e inspiradora. Eu fiz uma pesquisa entre novas gerações e eu perguntei o seguinte: o que você acha sobre o seu líder nas redes sociais? Aí chegaram e me falaram o seguinte: a grande maioria dos entrevistados disseram: ele só posta evento. Ele só posta evento. Agora imagina você como um adolescente, como um jovem, e você vê um líder que só posta card. Na data tal, vamos ter o evento tal horário. Você acha que de alguma forma isso vai inspirar? De alguma forma isso discipula? De jeito nenhum. É para ter presença digital intencional, com intencionalidade. Precisa ter propósito na presença digital. Use as redes sociais para discipular e não apenas para divulgar. Não é só questão de calendário. A gente pode sim utilizar as nossas redes sociais para fazer um monte de coisa. Eu vou falar um pouquinho mais, algumas ideias para serem executadas nas redes sociais, mas nós podemos sim discipular através delas. Nós temos inúmeras pessoas que recebem estudos bíblicos pelo WhatsApp. A gente tem inteligência artificial à nossa disposição, a Esperança, só para dar estudo bíblico pelo WhatsApp. Tem gente que toma estudo bíblico pelo Instagram.
Tem gente que estuda a Bíblia através do YouTube. Enfim, são inúmeras as formas, gente. A gente precisa adaptar os nossos meios. Produza conteúdo curto, autêntico e transformador. Gente, vamos parar aqui um pouquinho. Você já parou para pensar? Por que às vezes uma pessoa que tem doutorado, uma pessoa que tem PhD, ela cria um vídeo, posta no YouTube, e o vídeo quase não tem alcance nenhum, quase ninguém curte, quase ninguém comenta, quase ninguém assiste. Mas aí vai um menino de 15, 14 anos, só com um celular na mão, e começa: e aí galera, vou falar hoje para vocês sobre o meu dia e tal. Começa a falar e tem milhões de visualizações. O que faz a diferença? Autenticidade. Autenticidade, é isso que eles buscam. Eles não querem uma coisa mecânica, não querem uma coisa quadrada. Eles querem autenticidade. Alguém que seja real, que mostre as suas falhas, que mostre o dia a dia. E é isso que a gente precisa fazer. Ser autêntico. Agora, com conteúdo que transforme. Não adianta chegar com um vídeo de 1 hora e pouco, de 2 horas, se ele tem vários reels de 10, 15 segundos que vão ser mais atrativos para eles. Então, a nossa mensagem a gente precisa adaptar para alcançar esse público. Se for de forma mais curta, se for de forma que alcance, mas o que a gente precisa é fazer um conteúdo intencional e um conteúdo autêntico. Mostra o evangelho em pixels e em atitudes. Não adianta a gente ficar no Instagram, no TikTok, falando sobre religião, postando texto bíblico, e na nossa vida, no presencial, a gente faz totalmente o contrário. Aí vai, posta a foto, coloca a legenda com texto bíblico, mas no dia a dia, trata as pessoas mal, não dá um bom dia, é mal educado, não ajuda ninguém, fala mal dos outros. Então, a atitude do digital não vai condizer com a atitude do presencial. E essas coisas precisam andar juntas. Compartilhe seus testemunhos reais. Hoje a gente teve, não sei se vocês viram, no Instagram da igreja, mas repostaram o story de uma menina que está vindo aqui na igreja, que está conhecendo a igreja adventista, e ela fez um story falando o tanto que ela está gostando da igreja adventista, o quanto está sendo especial para ela. Disse que ela faz parte de uma unidade, a unidade Estrelas do Clube de Jovens, e já disse: e olha, a gente está precisando de mais gente para fazer parte da nossa unidade. Gente, é uma pessoa que começou a vir para a igreja há pouco tempo, mas ela foi para a rede social falar o que está acontecendo com ela. E às vezes a gente tem tantos milagres, tanto testemunho, e a gente fica travado, achando que no banco as pessoas vão miraculosamente saber o que aconteceu com a gente, o que Cristo fez com a gente. Então compartilhe, use as lives, use os stories para ensinar, para encorajar e para se conectar com as pessoas. O mundo busca conexão real. Responda as mensagens e comentários com empatia e intencionalidade. Cuidado, viu, irmão? Quando vai ali responder os comentários, tem gente que já chega para responder o comentário já com um ataque, e o comentário já vai certeiro. Pronto, agora não vai mais falar de mim. Pronto, aí cria aquele texto todo embasado, menino. Pareceu que leu todos os livros de Ellen White, pegou todas as respostas do ChatGPT possíveis, criou um comentário para acabar com a pessoa. Cuidado com os comentários, mas utilize seus comentários de maneira sábia, de maneira intencional. Gente, quer evangelizar através do mundo digital? Começa a criar séries temáticas de postagem com conteúdo prático, conteúdo que tem a ver com o dia a dia das pessoas, com o dia a dia das novas gerações, com as suas principais dúvidas e suas angústias. Isso vai fazer diferença. Às vezes a gente quer fazer um conteúdo muito quadrado, que não dialoga com o que de fato a gente está vivendo. Sabe, quando a gente está falando acerca de presença digital, muitas pessoas acabam ficando com medo. E eu não estou querendo dizer aqui que você precisa ter um perfil religioso. Não estou falando isso.
Se você quiser trazer seus testemunhos, louvado seja Deus. Mas não se trata de ter um perfil religioso, trata-se de ter um perfil coerente. O seu perfil na rede social precisa ser coerente com a sua vida. Se você é cristão, seu perfil precisa ser coerente com o cristão que você é. Se você entende acerca da piedade, entende acerca da importância das Escrituras Sagradas, seu perfil tem que ser conivente com isso. Agora também, não adianta seu perfil falar dessas coisas e você viver completamente o contrário, certo? Use uma linguagem simples, visual e relevante para a sua audiência. A gente está numa era de hiperconexão, então não adianta conteúdo muito longo, não adianta conteúdo de muito texto, porque eles não vão ver. Pergunta aqui, quem aqui já escreveu um textão no grupo e parece que ninguém viu, que quase ninguém respondeu? Alguém já experimentou isso? Gente, porque você criou uma coisa extremamente grande que não retém a atenção. Se a gente está falando sobre reter a atenção, tem que ser uma coisa curta, chamativa. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui já teve uma conversa por figurinha? Gente, as conversas por figurinha são maravilhosas. Aí você vê, você elabora um textão que parece que está tudo claro, tudo explicadinho nos mínimos detalhes, ninguém dá atenção. Aí você vai, solta uma figurinha, o adolescente, o jovem vai e responde com outra figurinha. E ali começa um diálogo de figurinha, porque a comunicação é curta. A comunicação, ela é curta, porém chamativa. Acompanhe quem interage com você. O digital também é campo missionário. Lá no seu Instagram, no seu TikTok, lá no X, quem te segue pode ser alguém que se torne um futuro contato missionário. Então você pode fazer essa ponte, essa migração da rede social para um contato missionário que você vai estar discipulando de forma mais direta. Mostra os bastidores do ministério para inspirar autenticidade e confiança. Não mostra só as superproduções, quando já está tudo elaboradinho. Mostra também os bastidores. Mostra o que acontece por detrás de tudo. Mostra o que é feito para chegar no resultado final, porque isso vai mostrar a autenticidade. Cuide da coerência. Já mencionei sobre isso, mas a gente precisa voltar a frisar. Cuide da coerência entre o que você posta e o que você vive. E lembre-se do seguinte: os likes vão passar, os seguidores vão passar, mas o discipulado vai permanecer. No final, o mais importante não serão as curtidas. O mais importante foram os relacionamentos que foram estabelecidos. Foi o impacto, foi a influência, foi a forma como Deus nos utilizou através das redes sociais para fazermos a diferença na vida de outras pessoas. Se não faz a diferença na vida de ninguém, não tem relevância. Se não impacta, não é relevante. Diante disso, o que é que realmente muda uma geração? É o exemplo, é o relacionamento e o cumprimento da missão. Com isso eu entendo o seguinte, que liderar a juventude é construir uma ponte do nosso coração até o coração de um jovem e permitir que Jesus passe por ela. O problema é que muitas das vezes a gente está criando mais barreiras do que pontes. Nós precisamos ser criadores de pontes para que Jesus alcance o coração das novas gerações. Os jovens, eles não são o futuro da igreja, gente. Eu tenho uma raiva dessa frase. Os jovens são o futuro da igreja. Parece lindo, só é mentira. Os jovens são o presente da missão. Eles estão aqui para cumprirem a missão, não no futuro. O futuro pode ser tarde demais. O futuro pode nunca chegar. Eles estão aqui hoje para fazer diferença, para pregar, para testemunhar, para ser a luz do mundo e para ser o sal da terra. Deus chamou para isso. E sai daqui com uma coisa em mente: as crianças e os jovens, eles foram resgatados por Cristo. Ele os comprou por preço infinito. Jesus ama os pequeninos e olha compassivamente para os jovens. A despeito das nossas dificuldades, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas debilidades, ainda assim, Deus continua nos chamando para conduzirmos uma geração rumo ao céu. Que Deus te abençoe,
que Ele abençoe a sua liderança e que você seja uma ponte para que Jesus possa alcançar as novas gerações. Antes de nós fazermos a nossa oração final, nós teremos uma música. Enquanto essa música estiver sendo cantada pela Ellen, gostaria de te convidar para que você fechasse os seus olhos, para que você pedisse: Senhor, por favor, me ajuda a influenciar, me ajuda a impactar essas gerações, com a certeza de que essa foi a missão que o Senhor nos confiou. Que Deus te abençoe.